Então nós fomos o prefeito que mais criou escola na cidade de Jaboatão. Nós criamos 20 novas escolas e mais 8 anexos, que na verdade representaria 28 unidades escolares novas. Nós colocamos 10 mil alunos novos na sala de aula e tivemos novas salas, 170 novas salas de aula. Então, nessa questão, você perguntou especificamente da educação, foi no IDH, foi o conjunto, né? O conjunto do seu governo. É. Então, a gente iria adotar no governo de Pernambuco a mesma estratégia. Com relação à saúde, nós entramos, quando eu cheguei na prefeitura, tinha apenas 4 unidades do PSF, do Programa de Saúde da Família, que é justamente a saúde preventiva. Que isso é fundamental para a saúde do povo, para que o povo não adoeça. Então, o que quer dizer equipe de saúde da família, o posto de saúde da família? Foi um modelo criado em Cuba. E esse modelo, ele criou fama internacional, e o ex-presidente Fernando Henrique trouxe para o Brasil, e o presidente Lula teve a coragem de manter, como o presidente Lula manteve muitas coisas de Fernando Henrique. Não destruiu o trabalho do antecessor. Então, essas equipes, ela funciona diferente da medicina do posto de saúde normal. O posto de saúde, a pessoa adoece e vai para lá para receber qualquer assistência. E o posto de saúde da família, ele é diferente, ele é instalado dentro da comunidade. Cada equipe de saúde da família dessa cuida de 1.000 famílias. Mais ou menos 4.000 pessoas. Então, uma cidade como Jaboatão dos Guararapes, que tem 800.000 habitantes, precisaria de 200 postos de saúde da família. É bom a gente alertar que não existe ainda em Pernambuco nenhuma cidade com 100% de cobertura do posto de saúde da família. E por que esse médico da saúde da família é bom? Porque ele ganha, até o salário dele é diferenciado. Ele tem que estar na comunidade. Ele chega de 8 horas da manhã, sai, dá as 8 horas de expediente dele, tanto ele quanto os agentes de saúde. Então ele está ali trabalhando diretamente com a população. Ele sabe cada um qual é o problema, quem é hipertenso, quem tem um problema de fígado, tudo ele sabe. Se é problema de visão. Então há uma interação muito grande entre o médico e aquela comunidade. Com isso, daí, evita-se muito que a população adoeça ou que recorra aos hospitais. Desafoga muito os hospitais. Então, a prioridade que tem que ser dada na medicina é realmente procurar estimular a criação e chegar talvez aos 100% de cobertura do posto de saúde da família. Fernanda Pérez, boa noite. Boa noite a todos. Bom, além do crack, um outro grande problema é a violência doméstica. Só em 2006, mais de 300 mulheres foram mortas em Pernambuco, a maioria vítimas dos seus próprios companheiros. Nesse mesmo ano, chegou a Lei Maria da Penha. Eu gostaria de saber do senhor, candidato, como o senhor analisa a implantação da Lei Maria da Penha no estado de Pernambuco e quais são os seus planos para trabalhar com as mulheres vítimas de violência doméstica? Olha, esse problema de violência doméstica, sobretudo no Brasil, né? Isso não é só aqui no nosso estado também. Tem que fazer sempre essa ressalva. Ela é intolerável, né? São coisas que realmente não devem ocorrer, mas eu acho que essas coisas ocorrem mais porque aquele cidadão, o companheiro, o marido, ele bebe muito, né?
quando chega em casa, gera esse tipo de violência. Acho até que essa Lei Maria da Penha, ela, de certo modo, até criou um maior problema ainda para a própria mulher. Porque se o cidadão, anteriormente, ele não tinha uma punição muito forte, as coisas se resolviam por ali mesmo e ela ia na delegacia, sabia que não ia dar muita coisa, mas o marido ia ser chamado, o feito a ordem, né? Ele pudesse se modificar. Mas aí, como a medida é muito drástica, é de prisão, aí muitas vezes as mulheres não querem, embora apanhem, elas não querem causar esse constrangimento. Talvez até por medo das consequências. Porque na hora que o companheiro é preso, vai gerar um maior problema entre aquele homem e aquela mulher e ela poderá se tornar uma vítima, né? Então esse problema é um problema muito sério, precisa ser aprofundado, precisa ser muito analisado, né? E a proposta nossa é essa mesmo, é o procurar que essas famílias, na hora que foi identificado o problema, né, que haja uma equipe para poder fazer com que esse desentendimento, se não se acabe por um todo, ele pelo menos ele diminui. Seria um departamento dentro da própria Secretaria de Segurança. Daqui a pouco a gente volta com mais uma rodada com jornalistas convidados de perguntas, mas vamos com mais uma rodada dos estudantes, né, rapidinho no ping-pong, né, para dar tempo. Daqui a pouco nós vamos ter também as organizações não governamentais. Começo contigo novamente, Lucimar, vamos lá. Roberto. Pedro, no último programa aqui que eu participei... Roberto Henrique. No último programa que eu participei, como algumas pessoas sabiam que eu vinha para cá, principalmente os professores, candidato, pediram para eu repetir a pergunta para o senhor como candidato ao governo. Então, eu vou repassar a pergunta. A pergunta é o seguinte: os professores daqui de Pernambuco, ele tem o pior piso salarial do Brasil. Então, um ranking vergonhoso para quem trata com educação, que tem que ser prioridade, claro, em qualquer governo. O candidato, se eleito, o que vai fazer para incentivar os professores e, principalmente, para fazer com que esse ranking vergonhoso não pertença mais a Pernambuco? Só tem uma solução: aumentar os salários dos professores. Mas tem algum projeto para isso? Já pensou nisso com carinho? Não, aí a gente tem que pegar o orçamento, né, do governo do estado. Você sabe que toda pessoa que chefia o poder executivo e até o judiciário mesmo, nós estamos limitados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Sim. A Lei de Responsabilidade Fiscal, por exemplo, no Executivo, na Prefeitura e Governo do Estado, não permite que você tenha um comprometimento maior do que 60% com a folha, né? Antes, podia se conceder esses aumentos. Hoje, existe penalidade muito séria para o Executivo que ele contrariar essas normas. Então, tem que se ver, lá em Jaboatão, e eu tenho que citar sempre Jaboatão, porque eu fui prefeito de lá, eu trabalhei sempre